Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Um Café pela Ordem. Você sabe que esse espaço é um espaço para a gente debater os desafios da advocacia, especialmente da advocacia criminal, mas temos convidados de todas as áreas aqui, porque a advocacia é a nossa grande paixão. Hoje eu tenho um convidado muito especial, vamos falar de temas muito importantes, então você não perde por esperar. Nosso convidado é advogado criminalista como eu, meu amigo de longa data, mestre pela PUC São Paulo. Ele também é autor de duas obras importantes, a Populismo Penal, Comunicação, Manipulação e Política e Democracia, e também o Pacote Anticrime, Considerações Críticas e Constitucionais. O meu convidado de hoje é André Lozano. André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, você que já esteve na primeira temporada e agora nessa retomada do projeto, você não poderia deixar de estar aqui conosco, você que é um advogado, um expoente da advocacia criminal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite por ter vindo aqui, é um prazer retornar à casa. Muito obrigado, Alexandre. Nós que agradecemos. Um café é para tomar o café, viu? É de verdade aqui o café que nós temos, então um brinde aqui. Com um cafezinho, me chama Um Café pela Ordem, você sabe disso, que é em homenagem à nossa prerrogativa, talvez uma das mais importantes, que é fazer uso da palavra pela ordem nos tribunais. Começo te perguntando, você já fez uso dessa palavra, dessa prerrogativa nos tribunais? Você acha que ela é importante? Fiz diversas vezes. Eu acho que o primeiro desafio do advogado, principalmente o criminalista, é fazer uma sustentação oral. Então, ir até os tribunais, seja o Tribunal de Justiça, a TRF ou os tribunais superiores, para defender o seu cliente. Então, foi um grande desafio. Eu tremia da primeira vez que eu fui fazer. Depois a gente continua ficando nervoso, né? Porque tem a vida de um cliente nas mãos. Mas pelo menos não treme tanto. É verdade. Acho que quanto mais a gente usa a prerrogativa, quanto mais a gente tem consciência dela, como ela funciona, mais segurança a gente vai tendo, não é? Ninguém aprende pronto, fazendo uso das prerrogativas, então por isso que a gente incentiva tanto que as pessoas estudem as prerrogativas. Acho que, às vezes, mais importante do que o direito em si envolvido, lógico, não estou dizendo que não tem que estudar, muito menos que não tem que ter conhecimento de causa e da causa, mas se tem uma coisa que o advogado tem que dominar, são as prerrogativas, os seus direitos, as suas ferramentas para defender bem o seu cliente, né? Sem dúvida. Se o advogado ele não conhece os seus direitos, como que ele vai conseguir defender os direitos dos clientes? E a gente tem que lembrar que as prerrogativas, elas não são direitos do advogado, são direitos que o advogado tem em decorrência da profissão para que ele possa defender o seu cliente com maestria. Então, por exemplo, quando ele tem o direito à palavra nos tribunais, não é para que ele fale de si, não é para que ele possa conversar somente com os desembargadores, juízes e ministros, mas para que ele possa defender o cliente. Quando o policial não pode ingressar no escritório desse advogado sem que haja um representante da ordem, não é porque o advogado é especial, a advocacia é uma profissão especial, não, é porque lá existem documentos sigilosos que devem ser protegidos, porque ninguém pode ter acesso a documentos dos clientes além do advogado. Então é bom a gente lembrar que as prerrogativas são para defesa profissional, são direitos que ele defende dos clientes. Perfeitamente. Prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é ferramenta de trabalho. Exatamente. André, nessa temporada do nosso Um Café pela Ordem, a gente tem alguns quadros, né? Então nós vamos começar aqui com o primeiro quadro. Você que nos conhece, que já nos acompanha, sabe que agora é a hora de Um Café com História. André, você pode compartilhar com a gente alguma história que você tem da sua carreira, algo que te inspirou, algum caso que marcou a sua carreira, para compartilhar com o pessoal que acompanha o nosso café, para saber que a gente tem desafios e tem coisas que às vezes mudam até o rumo da nossa carreira, que marcam a nossa vida enquanto advogados, especialmente advogados criminais. Você se lembra de algum caso aí para contar para a gente? Olha, eu lembro um caso que marcou demais a minha carreira e me marca até hoje, que talvez seja uma das coisas que faça eu todo dia acordar e querer ser advogado criminal. Que foi um caso que eu peguei quando eu havia acabado de começar na advocacia. Uma senhora teve a filha e o genro presos. Foram presos juntos sob acusação de tráfico de drogas. E eu comecei a defender ambos.
E todo fim de semana ela me ligava porque no sábado ela visitava a filha e no domingo o genro. Né? Já foi muito difícil conseguir que ela visitasse o genro, porque somente podia visitar a família, e sogra eles achavam que não era família. E a família dele estava toda fora do estado de São Paulo. Mas depois de muito brigar, conseguimos fazer com que ela visitasse. Mas ela me ligava todo fim de semana reclamando da forma com que ela era tratada. Porque ela era tratada como se ela fosse bandida. E era uma senhora muito simples, ela era faxineira. E por conta dos produtos químicos, o polegar dela, né, os dedos dela, as digitais estavam um pouco desgastadas. Sim. E é normal, porque eu usava produto químico todo dia no seu trabalho. E isso piorava ainda mais a situação. Ela me ligava, chorando muitas vezes, e eu a consolava. E aquilo lá me dava uma indignação da forma com que um ser humano é tratado. E no caso, tanto o genro dela quanto a filha eram inocentes. Não haviam praticado o crime. E fazia com que eu tivesse mais gana por ganhar. Né? Eles foram condenados em primeira instância, mas no tribunal nós conseguimos absolvê-los. Então foi um caso que me marcou muito, porque eu fiz aquilo por uma família. Então a absolvição foi não só pelos 2 clientes, mas foi pela mãe deles, pela sogra dele, que eu vi que eu consegui devolver a paz. Isso que me faz acordar todo dia e falar, eu quero ser advogado criminal. Poder dar um pouco de alegria para aquela família, dar um pouco de paz para uma família que tem alguém acusado injustamente. Não, muito boa a sua história, porque mostra que por trás da figura do acusado, né, tem toda uma família que é impactada quando ele é acusado, com razão ou sem razão, mas as consequências do processo penal vão muito além da pessoa do acusado, o que contraria até o princípio da intranscendência do direito penal, que a pena não pode passar do acusado. E você traz um exemplo clássico que até hoje a gente combate, né, nos institutos que a gente participa, tanto no IBCCRIM quanto no IDDD, da revista vexatória, né? O tratamento desumano que aqueles familiares que vão visitar o seu filho, o seu irmão, o seu marido, recebem na prisão. A gente sabe que tem entrada de drogas, existem algumas coisas que devem ser coibidas, mas não se deve fazer isso a regra, né? E fazer da visita um momento de tortura para o familiar. Não é raro aquele preso que é abandonado pela família por justamente não ter ali condições mínimas para fazer a visita, né? A gente sabe que tem excessos, existem situações que ganham mídia, mas o grande grosso da população carcerária é vítima desse sistema perverso que condena não só aquele que está respondendo ao processo, mas toda a sua família. Muito bem lembrado. Nós vamos agora para um outro momento do nosso café, que é uma coisa para você dizer a sua opinião sobre algo que a gente ouve falar no cotidiano da advocacia, no dia a dia, quando você fala, sou advogado criminalista, né? Às vezes eu, quando comecei a namorar e a conhecer a família da minha esposa, quando falava que era criminalista, vinha várias afirmações, várias crenças, algumas verdadeiras, algumas lendas urbanas. Então a gente vai agora para o quadro chamado Mitos e Verdades. André, eu vou fazer uma afirmação e você me diz se é mito ou verdade e você me explica por quê. Primeira afirmação é que o direito penal tem sido cada vez mais usado como ferramenta política. Será que o direito penal, você que escreveu um livro, Populismo Penal, você concorda que o direito penal tem sido usado como uma ferramenta política? Não tenho dúvida que é uma verdade. Verdade. É uma verdade, porque o crime vende muito. Então a gente vende o crime nos noticiários e também vende o crime para o poder público. Quando a gente está falando do crime, as pessoas se sentem inseguras, elas querem o quê? Querem polícia na rua, querem viatura. Então, quantas viaturas não são compradas porque as pessoas se sentem inseguras na rua? Outra questão que é importante dentro da questão política é a questão legislativa, que eu acho que é onde o populismo penal é mais utilizado. Cada vez mais nós aumentamos as penas dos crimes, reduzimos as garantias e a gente está vendo que isso não está dando certo. Porque, olha só,
aumentamos as penas, reduzimos as garantias, mas a violência está reduzindo? Não me parece que seja o caso. Pelo menos a sensação de insegurança tem aumentado. Mas isso é uma coisa fácil para o legislador, é uma coisa fácil para os deputados, por exemplo, para os presidentes que estão aí, para os ministros, porque rende votos. Olha só, se eu aumentar a pena de um crime, vamos falar de um crime que aumentou a pena recentemente, aliás, de um novo tipo penal em que teve uma pena muito alta, o feminicídio. Né? Você está falando que foi resolvido o problema relacionado à violência contra a mulher, quando, na verdade, só com isso a gente não vai resolver. Aliás, com o sistema penal você não resolve. Seria muito mais interessante a gente implementar políticas públicas para a proteção da mulher que vão desde o começo da vida das pessoas para combater, por exemplo, o machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. E aí sim, de fato, combater o feminicídio. Agora, o que nós vemos hoje é que só com isso o efeito é o contrário, até porque se passa a impressão que está resolvido quando você criminalizou uma conduta ou aumentou uma pena. E faz com que nós não apliquemos as políticas públicas necessárias para combater aquele problema. Não, perfeito. Eu costumo fazer um paralelo. Imagina alguém que está com uma infecção, né? Uma grave infecção, e em consequência da infecção ela tem uma febre alta, e aí você vai tratar essa infecção só com remédio para baixar a febre. Então você vai ficar dando ali dipirona para baixar a febre, enquanto isso a infecção está agravando e está piorando. É a sensação que eu tenho. Não que o direito penal não seja importante, não que a pena não seja importante, tem o seu papel, mas longe de ser a principal solução para o problema da violência, para a questão de segurança pública. Nós estamos há mais de 40 anos, né, André, repetindo a mesma fórmula, o mesmo discurso punitivista, eleição, pós-eleição, deputados, muitas vezes vindo dos órgãos de segurança pública, são eleitos com a promessa de resolver a questão da segurança pública com mais pena, com mais crimes, né? E isso torna cada vez o sistema mais disfuncional. Nós, dos anos 90 para cá, aumentamos a nossa população carcerária em 8, 9 vezes, né? E isso significou menos violência? Será que você que acompanha o nosso podcast, que lá nos anos 90 era adulto como eu, se sente mais seguro hoje do que era nos anos 90? Eu duvido. A gente pensa quando nosso filho vai para a rua, né, se ele vai voltar. Como a violência se torna cada vez mais aguda, porque o sistema prisional ele está lotado de gente abandonada, tratada como lixo humano, e querem que essa pessoa saia melhor depois, quando ela vem cumprido a pena, né? Sim, e tem uma questão que é interessante a gente pensar. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Se prisão e segurança tivessem alguma correlação, nós seríamos o terceiro país mais seguro do mundo. Verdade. O que não acontece. Ainda mais com um sistema prisional como o que nós temos, que não tem chance nenhuma de recuperar. Aliás, em nenhum país do mundo a taxa de reincidência é baixa. Mas quanto pior a situação carcerária, a tendência é que haja mais reincidência. Então, aquela pessoa que é presa por um pequeno furto, que é presa sendo o pequeno traficante, o varejista, e depois que ele sai, ele não passou pela escola do crime, ele passou por uma verdadeira faculdade em que ele vai cometer crimes mais graves, que talvez entre para alguma organização criminosa, que estão espalhadas pelo Brasil, organizações criminosas que quase todas nasceram no nosso sistema carcerário superlotado. Então, talvez a gente tenha que pensar numa outra forma de fazer com que essas pessoas não entrem no cárcere e justamente assim reduzir a violência. Pensar em outros remédios, né? Vou fazer uma outra afirmação aqui para você dizer se você acredita que é mito ou verdade. A advocacia criminal sempre estará em constante conflito com a opinião pública. Eu acho que é uma meia-verdade, mais para mito do que verdade. A advocacia criminal, ela muitas vezes entra em conflito com a opinião pública, porque nós temos um papel um pouco ingrato, que é defender o acusado. E quando essa pessoa vai ser defendida, muitas vezes já se formou uma opinião sobre ela, porque a primeira coisa que chega é o relato do poder público, é o relato da polícia, que busca o culpado, que busca elucidar aquele crime. Então, é muito difícil a gente quebrar essas certezas que a opinião pública forma. Mas muitas vezes a opinião pública está
também com a advocacia. A gente pode pegar, por exemplo, a Lava Jato, em que, quando se começou, de fato, a opinião pública era majoritariamente favorável à punição daquelas pessoas, dos políticos e dos empresários. E depois de determinado tempo, vendo os abusos cometidos pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, eles viram que, opa, não é bem assim. Nós podemos punir, mas temos que punir respeitando o devido processo legal. E se isso aconteceu lá atrás, né, quando se investigava o governo Lula, o governo Dilma, agora também está acontecendo com parte da opinião pública falando, opa, será que o inquérito do fim do mundo ele está sendo bem utilizado, bem manejado pelo Supremo? Pode ser que a opinião pública majoritária seja favorável à punição, mas existe uma parte considerável que é a favor do devido processo legal. Nesse ponto, eu associo muito a opinião pública, né, ao que a gente chama de opinião publicada, porque a mídia acaba forjando um pouco, né, ou conduzindo. Hoje a mídia é uma coisa talvez mais líquida por conta das redes sociais, nós mesmos aqui temos o nosso programa, não estamos na Globo, nada, né? Mas às vezes através dos meios de comunicação se difunde ideias e essas ideias acabam gerando uma pressão maior ainda sobre o sistema de justiça penal, porque a velocidade que se espera a solução de um crime, a punição dos culpados, não é compatível com o Estado de Direito, né? Com o devido processo legal. E isso, às vezes, gera esse conflito entre a chamada opinião pública e a advocacia criminal, que tem o seu tempo, que tem o seu papel ali, né? Sim, a gente quer A gente não, né? Como advogados, nós queremos uma justiça que respeite o tempo do processo, respeite o tempo das investigações, os prazos, e muitas vezes que ande um pouco mais rápido. A celeridade processual a gente não pode esquecer, que é um direito do acusado. Mas a sociedade como um todo, ela quer uma justiça fast food, que é aquela justiça que chega em 1 minuto. Então, no momento que a pessoa cometeu o crime, já quer que a pessoa seja presa, condenada e passe a cumprir pena, de vez em quando até a pena capital. Mas isso vai contra os direitos humanos. O processo ele precisa amadurecer. Precisa ter uma investigação bem feita, muitas vezes com perícias, que possam garantir que esse acusado ele vai ter os direitos respeitados e que lá na frente, se houver uma condenação, essa condenação seja uma condenação justa em que tudo tenha sido respeitado e que ele tenha tido todos os direitos dados a ele. Perfeito. Tem uma outra afirmação que está relacionada também com o tema do seu primeiro livro. Queria até que você falasse um pouco, né? Explicasse nessa resposta o que é populismo penal. Mas a afirmação é que o populismo penal influencia diretamente as decisões judiciais de política criminal. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Tá. Isso com certeza é verdade. A gente tem que separar só decisões judiciais e decisões de política criminal. Ok. O judiciário não faz política criminal. O judiciário ele julga os casos que chegam até ele. Quem faz a política criminal vai ser o legislativo e o executivo. Então, o executivo, por exemplo, vai dar prioridade para a polícia. Quais são os crimes que devem ser mais combatidos? A gente sabe que não dá para combater todos os crimes. Então, olha, a prioridade é o quê? É tráfico de drogas? É roubo? É furto? É homicídio? É feminicídio? O que a gente tem que combater prioritariamente? E o legislativo fala quais são as leis, como que vai funcionar o processo, como que vai funcionar a punição, quais as condutas que vão ser punidas. Dentro dessa lógica, o populismo penal vai exercer um papel muito grande. Primeiro, no momento legislativo, em que vai se decidir quais são as condutas que devem ser criminalizadas ou não, quais as penas que devem ser aplicadas. Lembrando que a opinião pública e a opinião publicada também vão ficar mais satisfeitas se as penas forem altas. Porque vai falar, olha, a pessoa vai ser presa e não vai mais sair de lá, a gente vai esquecer ele dentro da cadeia, vai trancar e jogar a chave fora. Num segundo momento, o populismo penal funciona no executivo, com os governadores, secretários de segurança pública fazendo toda aquela pirotecnia com diversas operações, que a gente pode citar inúmeras. Em todo o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, da Bahia e também no governo federal.
E num terceiro momento, o populismo penal vai se dar justamente no judiciário, porque os juízes eles se sentem pressionados para dar uma resposta à opinião pública e à opinião publicada, aos jornais. Então imagine só um caso de grande repercussão em que jornais, revistas e a população em geral acredita que aquela pessoa seja culpada. Chega um pedido de liberdade provisória daquela pessoa. O juiz, no momento de decidir, ainda que seja inconsciente, ele vai levar em consideração que, se ele der a liberdade, ele vai perder a paz dele. Porque ele vai ser bombardeado pela mídia, os vizinhos dele vão olhá-lo como alguém até corrupto se ele entrar no elevador, porque se ele soltou é porque recebeu alguma coisa, principalmente se o acusado tiver dinheiro. Então, é óbvio que isso influencia. De vez em quando esse juiz ele não sabe, ele dá essa decisão de forma inconsciente, mas pode ter certeza que o inconsciente muitas vezes é mais importante até que o consciente. É verdade, aquilo que ele tem intrinsecamente ali, que vai auxiliá-lo no processo decisório, nem sempre vem de forma consciente, né? Nós mesmos somos pegos no dia a dia, né, com coisas que fazemos automaticamente, quando a gente para pensar, poxa, por que eu agi assim, né? Então é lógico que o juiz também vai ser influenciado, mas concordo totalmente com você que o populismo começa ali no executivo e no legislativo, e é onde está mais importante, e é onde as ações deveriam ser pautadas no estudo, né? Nós tínhamos que ter, como base de qualquer política criminal, estudo sobre os efeitos da política, sobre o resultado, né? Voltando àquela questão que eu falei do remédio, né? Se o remédio está funcionando, e se o remédio não está funcionando, você tem que ter a coragem de mudar o remédio. Alguns anos atrás, eu recebi do meu filho, do Thiago, você conhece, ele mandou no WhatsApp para mim um vídeo, e o título do vídeo era assim: A falência do sistema prisional sueco. Nossa, eu falei, nossa, se o sistema prisional da Suécia está falindo, lascou, né? Aí eu fui abrir o vídeo, era uma apresentação que mostrava a realidade dos presídios. Mostrava que lá os presídios eles tinham esporte, tinham ocupações laborais, tinha estudo, tinha uma estrutura toda para que aquela pessoa que ingressasse no sistema prisional, ela pudesse ali, sabe, fazer a verdadeira ressocialização, né? Que ela pudesse aprender uma profissão, pudesse se afastar daquele ambiente do crime e pudesse se reinserir na sociedade como um cidadão produtivo, né? O que alguns gostam de chamar de cidadão de bem, né? Sim. Mas o que acontece? Falava que essa política lá na Suécia estava gerando uma falência do sistema prisional, porque eles estavam tendo que fechar presídios por falta de presos, porque caiu drasticamente os índices de reincidência, né? Então, se a gente olhar por esse aspecto, né, o nosso sistema prisional está de vento em polpa, né? Que ele só aumenta, o sistema americano, então, nem se fala, dá lucro para caramba. E o populismo ele faz as pessoas ficarem cegas, né? Não enxergarem a realidade do que efetivamente precisa ser feito para combater de verdade a violência. Sem dúvida. E vejam só, o populismo penal ele faz parecer que é de graça você fazer uma lei, que não vai ter custo. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a pena do tráfico de drogas, a pena mínima de 5 anos para 15 anos. Por quê? Porque não tem custo isso. Na cabeça das pessoas funciona Sim. desse jeito. Mas existe um custo. Porque esse preso ele vai deixar de ficar 5 anos no mínimo para passar a ficar 10 anos a mais. E quem paga isso? O Estado. E quem paga o Estado somos nós. O sistema brasileiro, né, o sistema penal brasileiro e o sistema penal americano, que são próximos, eles partem do pressuposto que a gente não investiu em escolas. É o que o Darcy Ribeiro falava lá atrás, que se o Brasil não investir em escolas, vai ter que investir em presídios. E é o que aconteceu. Se a gente continuar não investindo em escolas, não investindo em educação, não investindo também em saúde mental, as penas tendem a população prisional tende a aumentar. E com isso, a violência também, porque pra gente é uma utopia o sistema sueco. Eu adoraria que o sistema penal brasileiro falisse dessa forma, e não falisse da forma que está. Porque justamente a gente conseguiria fazer com que as pessoas cometessem menos crimes, com que o sistema funcionasse para ressocializar. Mas isso também custa dinheiro. Perfeito, André. Muito rica essa nossa parte aqui, mas nós vamos agora para o próximo bloco.
No próximo bloco, nós teremos perguntas diretas, respostas rápidas. Aqui é um bate-bola bem rapidinho sobre algumas coisas que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo, ainda mais depois desse nosso papo agradável aqui, vai querer te seguir. Aliás, qual é a sua rede social? Eu uso o Instagram, Lozano_André. Então, ó, siga lá o Lozano_André. Certamente você vai aprender bastante com ele. Pergunta direta, resposta rápida. Um erro comum na advocacia criminal que deve ser evitado? Achar que não precisa estudar o processo antes de ir para a audiência. Perfeito. Quer dizer, não pode ser arrogante, né? De chegar, eu tenho experiência. Não, então... a gente sempre tem o que aprender. Então, parar um pouquinho, que seja 1 hora antes da audiência, estudar para pensar nas perguntas, pensar no que pode ser feito, pensar nas teses. Lembrando que muitas vezes é uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, as alegações finais vão ser feitas na audiência. Por mais que você fale, eu acho que essa audiência não vai ter as alegações finais. Vá preparado para fazê-las. Perfeito. Uma outra pergunta, um livro essencial para advogados criminalistas. Posso indicar 2? Pode, lógico. Então, o primeiro é Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Nele vai ter uma série de questões relacionadas desde o furto famélico até o funcionamento do sistema de justiça e a função da polícia. O outro que eu recomendo é o Isso Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis, que é uma distopia que mostra o fascismo chegando ao poder nos Estados Unidos, lá na década de 30, e mostra como o sistema penal é utilizado para garantir o autoritarismo. Então, esses 2 livros mostram muito o sistema penal em funcionamento e muitas coisas que vemos hoje, inclusive. Então, Os Miseráveis e o segundo, Isso Não Vai Acontecer Aqui? Exatamente. Ah, tá. Tomara que não aconteça, né? Mas se a gente bobear, acontece. E para encerrar esse bloco, uma decisão judicial que te surpreendeu recentemente? Olha, a decisão judicial que me surpreendeu não foi tão recente, mas foi quando eles prenderam o ex-presidente Lula, falando que era possível cumprir pena em segunda instância. Isso de fato me surpreendeu, porque a Constituição é clara ao dizer que a pessoa ela só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é o fim dos recursos. Felizmente, o STF voltou atrás e definiu que não, nós temos que cumprir a Constituição, principalmente o artigo 5º da nossa Constituição. Eu ficaria muito feliz se eles tivessem mantido a coerência com a recente decisão em que disseram que é possível iniciar cumprimento de pena de decisão do Tribunal do Júri. Não é nem segunda instância, primeira instância. Não é? Isso é mais grave ainda. E vejam só, a gente tem um problema enorme, porque o Tribunal do Júri é uma garantia constitucional. Ou seja, sendo uma garantia constitucional do cidadão, eles estão utilizando essa garantia contra o cidadão, o que é um grande problema. Existe, na minha visão, uma percepção errada do STF sobre o sistema de justiça criminal e principalmente sobre o artigo 5º da Constituição, em que eles veem como uma garantia da sociedade, do Estado. Eu não sei nem se dá para falar que o Estado e a sociedade têm garantias, mas o cidadão tem. É verdade. Bem, então nós vamos agora para o nosso quadro No Banco dos Réus. A ideia aqui é botar você na saia justa, você que criminalista, né? Sorriso no rosto, todo orgulhoso. Mas olha, e se eu te disser que a advocacia criminal, ao defender clientes que podem pagar, acaba reforçando as desigualdades do sistema penal? Eu acho que o sistema penal ele já é muito desigual. Então, as pessoas que chegam para qualquer advogado criminalista são pessoas que já foram selecionadas pelo sistema. São aquelas pessoas que o sistema já quer excluí-las. Ah, mas olha, quem chegou aqui foi um político, um empresário. Sim, por algum motivo, esse sistema quer ser legitimado. Como o Zaffaroni coloca, que o sistema só opera contra os ricos quando busca a legitimação. Então, essas pessoas também são vítimas de um sistema penal desigual. E hoje nós temos advogados de diversos preços.
né, em que cobram honorários diferentes. Então, vejam só, um advogado que já tem um tempo maior de carreira, que muitas vezes tem mestrado, doutorado, que tem uma experiência mais vasta, trânsito nos tribunais superiores, vai cobrar um valor. Um advogado que está começando vai cobrar um outro valor, sendo que não é que esse advogado que está começando seja ruim. Muitas vezes ele está mais atualizado até que o advogado mais antigo, porque ele acabou de sair da faculdade, está tudo fresco na cabeça dele, as mudanças legislativas, as novidades estão pipocando, inclusive a tecnologia. E além disso, a Defensoria Pública está cada vez melhor. Então, e vejam só, quem mais atua na seara criminal nos tribunais superiores é justamente a Defensoria Pública. E são ótimos defensores que fazem a defesa de pessoas que não têm condições de pagar um advogado. O que nós temos que fazer para tornar o sistema menos desigual talvez seja investir um pouco na Defensoria Pública para que todos tenham acesso, mesmo nas cidades pequenas, a esses defensores públicos que, em geral, são ótimos advogados, né? Lembrando que o defensor público também tem que ter OAB. Exatamente, muito importante. Essa questão que você traz, se eu fosse dar o veredito, eu já estaria absolvido, você já estaria absolvido, porque eu concordo plenamente que já há uma seleção natural, é inegável que há uma diferença para todas as áreas, né? Do poder, do dinheiro, né? A gente sabe que quem tem melhores condições financeiras acaba tendo a melhor saúde, a melhor educação, e não seria diferente com a questão de uma defesa jurídica, mas isso longe de impedir que aquele que não tem dinheiro tenha uma defesa efetiva. Haja vista que é uma garantia constitucional a defesa técnica. Não existe ninguém que possa ser julgado no nosso país sem a participação efetiva de um defensor, sem a defesa técnica. Ou pela Defensoria Pública, ou por um advogado constituído, ou ainda por um advogado nomeado num convênio que existe entre a Defensoria Pública e a OAB. De qualquer forma, é importante que o direito de defesa seja garantido a todos, né? E antes de você demonizar a figura do advogado que cobra honorários, né, vamos garantir que todos tenham acesso a um sistema de justiça justo. E lembrando que o promotor de justiça que acusa, ele está recebendo salário, ele não está fazendo nada de graça. Um belo do salário, diga-se de passagem, mas vamos abafar o caso, outro dia a gente fala sobre isso. Então a gente está chegando já ao final do nosso bate-papo, que certamente é o primeiro de muitos que nós teremos aqui com o André Lozano. Você que está nos acompanhando, certamente gostou muito, siga lá, Lozano_André nas redes sociais, no Instagram, e você pode acompanhar certamente o dia a dia da carreira desse brilhante advogado. E chegando agora no Momento de Ouro. Momento de Ouro é o momento que a gente pede para o nosso convidado dar uma dica ou trazer uma mensagem para quem nos acompanha, para quem estuda na área penal, quem está iniciando na advocacia, ou mesmo quem quer ali aprimorar a sua prática, né? Então, olhando para além da verdade, como dizia Clodovil, mande aqui o seu recado para a audiência nesse Momento de Ouro, André. Primeiro, leia e leia muito. Leia sobre direito, leia sobre literatura, sociologia, história, porque isso vai fazer com que as suas teses fiquem melhores. Vai fazer com que você se aprofunde mais e tenha um arcabouço melhor para defender o seu cliente. Direito também, mas não esquecer outras matérias. E outra coisa, lembre-se que aquela pasta, né, eu sou da época que o processo era físico, então era uma pasta, mas aquela pasta não é só papel. Naquela pasta existe uma vida ou diversas vidas. Trate isso como um médico, lembrando que você pode salvar uma vida se você tiver uma boa atuação. Muito bom, excelente conselho. Isso mostra a sua visão humanista da sua atuação, né? Acho que isso o diferencia positivamente de outros profissionais. Queria falar um pouco dos seus livros. Eu anunciei aqui no início que você tem 2 livros, né? Recentes, Populismo Penal e O Pacote Anticrime. Onde que as pessoas podem encontrar as suas obras? Eu vi que esse livro é da editora De Plácido, mas acho que hoje na internet, botando lá André Lozano, Pacote Anticrime, vai achar, né? Colocando o Pacote Anticrime ou Populismo Penal na internet, vai achar em diversos lugares. Ele é editado pela editora De Plácido, então no site da editora fica mais fácil, eu acho que de vez em quando até mais barato. Vira e mexe tem algum desconto, é possível encontrar também em livrarias. Para o pessoal que mora em Minas, tem a livraria de Plácido lá, e para o pessoal que mora em São Paulo,
Tá chegando também o Populismo Penal na Livraria de São Paulo. Que legal, André. Muito obrigado por ter vindo hoje nessa edição, nessa temporada nova do Café pela Ordem. Você que é nosso companheiro aqui, certamente vai ser seguido aí por muita gente, espero, e vai contribuir com a formação dessa nossa advocacia penal cada vez mais unida e mais fortalecida. E você que nos acompanhou aqui nesse nosso episódio com o André Lozano, certamente gostou. Ajude a compartilhar esse conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais, né? Se você ainda não nos segue lá, não é inscrito no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva, ative a notificação para que você possa estar acompanhando todas as edições e se manter aí atualizado. E, lógico, eu sempre peço, mande sugestões, faça críticas, faça perguntas e a gente vai procurar aqui nos próximos episódios e respondendo. Com isso, então, nos despedindo aqui do André, nos despeço de vocês. Até o próximo episódio de Um Café pela Ordem.